Meu filho tinha medo de mim, então eu o abracei. Ele me disse que nunca imaginou que eu o considerasse como meu. Eu não chorei, apenas prometi que iria mudar. Machucava constantemente meu marido, que me amava com todo o coração, só para ficar com meu primeiro amor. Mas no fim fui traída pelos meus amigos e por esse suposto grande amor. Quando recuperei minhas memórias, me afastei deles imediatamente e voltei para os braços do meu marido. Depois de levar uma pancada na cabeça com um livro que caiu do céu literalmente, novas lembranças surgiram na minha mente. E por causa dessas memórias, toda aquela obsessão pelo meu primeiro amor desapareceu na hora. Quando acordei, ainda meio grogue, pensei que estava em um porão escuro e úmido, acordando todos os dias preocupada com como ganhar dinheiro, porque senão acabaria na rua. No dia seguinte, olhei ao redor. O quarto estava decorado com luxo, tudo arrumado exatamente como eu gosto. As memórias extras eram tão vívidas que parecia que o céu estava me mandando uma mensagem. Se você seguir Veneza, vai chegar ao fundo do poço. Abri as cortinas e vi um imenso campo de rosas. Meu marido Adrian havia contratado jardineiros profissionais só para plantar aquelas flores. Toda a decoração da casa, até a última flor do jardim, tinha sido pensada com base nos meus gostos. Mas antes eu via tudo aquilo como uma gaiola dourada. Peguei meu celular e, como já imaginava, tinha várias mensagens da minha melhor amiga Raquel. Tínhamos combinado de sair há 3 dias, mas o tal livro me derrubou antes de eu sair de casa e tudo foi por água abaixo. Azel, o Adrian te trancou de novo. Ele está louco. Eu vou te ajudar a escapar. O Joaquim ainda está te esperando. Não consegui segurar o riso. Ela chamava Adrian de louco, mas usou até o último truque do manual para seduzi-lo. Assim que eu fui embora, Joaquim, meu primeiro amor, aquele que supostamente ainda me amava, já tinha saído com meio mundo por aí. Nas novas memórias, cheguei ao ponto de tentar me suicidar para obrigar Adrian a me conceder o divórcio. Ele ficou destroçado em pedaços, mas mesmo assim me deixou com a maior parte dos bens. Pena que tudo acabou nas mãos de Joaquim, que me enganou rapidinho. Só então entendi que tudo tinha sido uma ilusão. Não respondi a Raquel há 3 dias e dava para ver que ela já estava ficando nervosa. Não parava de mandar mensagens, tentando semear discórdia entre Adrian e eu, enquanto pintava Joaquim como o grande amor da minha vida. Adrian volta do exterior em 2 dias. Vai ser sua última chance. Os passos de Adrian sempre foram um mistério, mas ela já sabia até o dia exato em que ele voltava. Isso só mostrava que tinha gente espionando os movimentos dele. Pensei por um momento e abri nosso chat. Todas as mensagens eram dele, desde bom dia até atualizações do voo. Mas eu nunca tinha respondido. A última mensagem foi da noite passada. Adrian avisava que o voo tinha sido remarcado e que voltaria hoje, mais cedo. Só de ler isso já me dava dor de cabeça, mas dessa vez senti uma nostalgia enorme. Tudo bem, estou te esperando. Se cuida. No caminho, logo depois de enviar o Point Essential, ouvi um alvoroço lá embaixo. Um carro havia parado na entrada da casa. Um menininho de uns 5 anos desceu do carro com sua mochilinha de jardim de infância nas costas e algo nas mãos. À medida que entrava na propriedade, todos que passavam o saudavam, porque ele era nosso filho, meu e de Adrian. E como era a cara do pai, eu nunca consegui me apegar a ele. Lembro de ouvir nosso filho perguntando uma vez para o pai: "Papai, será que é porque eu me comporto mal que a mamãe não me ama?" Adrian o pegou nos braços, acariciando suavemente o rostinho dele. "Talvez seja porque você se parece demais com o papai." Quando descia, nosso filho acabava de entrar. Ao me ver, seus olhinhos brilharam, mas ele se aproximou com cautela. "Mamãe." Ficou me olhando até perceber o machucado na minha testa. Seus olhos se arregalaram e ele correu até mim. "Mamãe, o que aconteceu com a sua cabeça?" "Foi só um acidente, filhinho." "E você? Foi bem na escolinha essa semana?" Ao ver seu rostinho tão atento, não resisti e limpei o suor da testa dele com a mão. Ele se sobressaltou um pouco, mas logo se aconchegou na minha mão. "Fui muito bem. Até ganhei uma estrelinha dourada da professora." A governanta nos olhava nervosa e se aproximou com cuidado. "Jovem mestre, que tal irmos brincar com seus brinquedos e deixar a senhora descansar um pouco?" Nosso filho me olhou com pena, claramente sem querer ir, mas soltou minha mão. Quase nunca tínhamos momentos juntos. Antes, eu sentia uma mistura de amor e rejeição por ele, mas agora tudo o que eu queria era recuperar o tempo perdido. Nem consigo conversar com meu próprio filho. Levantei uma sobrancelha. A governanta se encolheu e recuou imediatamente. Pelo visto, meu comportamento anterior tinha deixado todos em alerta. Só meu filho me olhava sem entender nada, suas mãozinhas gordinhas brincando com a barra da camisa. Depois de um tempo, finalmente falou baixinho: "Mamãe, você quer ver minha estrelinha dourada?" Só então percebi que ele a segurava o tempo todo. Assenti com a cabeça. Na mesma hora, ele abriu um sorrisão e colocou a estrelinha na minha mão com muito orgulho. "Está linda. Meu bebê é muito inteligente." Todos ao redor ficaram boquiabertos. Nosso filho ficou tão emocionado que passou o resto do dia sem conseguir falar direito. Brincava por perto sem se afastar muito, lançando olhares furtivos de tempos em tempos. Por fim, não resisti e dei umas batidinhas no colo.
Quer sentar no colo da mamãe e brincar um pouquinho? Meu filho se levantou, olhou para os brinquedos com alguma dúvida e então sorriu todo animado. Correu até mim. Sentou obedientemente no meu colo, levantando os olhos de vez em quando para ver minha expressão enquanto brincava. Mamãe, você quer brincar com os brinquedos ou ler uma historinha? Por trás daquele comportamento tão certinho havia uma enorme carência materna. Ele sempre andava na ponta dos pés comigo, com medo de me incomodar, e isso me partiu o coração. Puxei ele para perto e o abracei forte. Está tudo bem agora, amor. A partir de hoje, a mamãe vai fazer tudo o que você quiser, juntinho com você. Passei o dia inteiro brincando com meu filho. Quando a noite caiu, eu estava mais cansada que o normal. Assim que minha cabeça encostou no travesseiro no meio da madrugada, senti um frio estranho ao meu lado. Tentei puxar o cobertor, mas minha mão foi detida por um corpo sobre mim, tão pesado que mal conseguia respirar. Abri os olhos, ainda meio dormindo, e me deparei com um par de olhos amendoados. Fiquei hipnotizada na hora. Adrian era inegavelmente bonito, isso nunca poderia negar. Tinha olhos puxados, sedutores, com uma pinta logo abaixo. Na primeira vez que o vi, cheguei a pensar, será que essas lendas de espírito raposa são reais? Porque convenhamos, um homem de terno de 3 peças que consegue te seduzir só com um olhar é quase sobrenatural. Olá, Azel. A voz dele saiu rouca, baixa como um feitiço. Quanto tempo? Sentiu saudade de mim? Seus dedos frios deslizaram pelo meu rosto, descendo até o pescoço, e eu me arrepiei inteira. Solta minhas mãos primeiro. Ele soltou minhas mãos com um leve sorriso no rosto, como se estivesse no controle de tudo, e talvez estivesse mesmo. Adrian sempre teve esse jeito de se mover no mundo como quem já sabe o final da história. E naquela noite, eu percebi o quanto eu mesma havia escrito páginas inteiras em que ele era apenas um coadjuvante, quando, na verdade, ele era o único que tinha ficado. O único que limpou minha bagunça, que segurou nossa casa de pé quando eu estava ocupada demais tentando fugir da vida que construí com ele. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos, e eu quase desejei que não dissesse nada, porque a verdade tem um som cortante quando sai da boca de quem te viu afundar e mesmo assim ficou ao seu lado. Está se lembrando de tudo agora, né? Ele disse com a voz baixa. Assenti. A garganta ardia, porque era fácil culpar todo mundo quando se está perdida. Difícil mesmo era olhar no espelho e reconhecer a vilã por trás da maquiagem de vítima. Fui cruel com ele. Usei nossa casa como campo de guerra, nosso filho como escudo emocional, nossa história como moeda de troca por promessas vazias de uma paixão de adolescência. Você nunca me amou, eu disse, querendo provocar, machucar. Porque ainda havia uma parte de mim viciada nesse jogo de empurrar os outros pro abismo só para não ter que encarar minha própria queda. Ele riu. Riu de um jeito triste e resignado, como quem já sangrou demais para se importar com mais um corte. Eu te amei até quando você estava tentando se matar para fugir de mim, Azel. E mesmo assim, eu ainda te esperava na porta do hospital. Virei o rosto. Não suportava olhar para ele. Porque aquele homem ali era a prova viva de tudo que eu joguei fora por uma ilusão. Joaquim, aquele verme disfarçado de amor, só queria o que eu podia oferecer. Dinheiro, status, sexo. Amor mesmo, nunca houve. E eu, cega de carência, ofereci tudo, inclusive meu filho, meu lar, minha dignidade. Raquel te ligou hoje, ele continuou. Disse que queria te resgatar, que você estava presa. A mesma Raquel que tentou entrar no meu quarto usando minha camisa depois da primeira vez que você saiu de casa. Você sabia disso? Não sabia. Mas também não me surpreendia. Raquel sempre foi esse tipo de mulher, do tipo que sorri na sua frente enquanto marca encontro com o seu marido pelas costas. E eu, imbecil, ainda chamei de irmã. E Joaquim? Perguntei, quase num sussurro. Adrian pegou o celular do bolso do paletó. Ele ainda usava terno, mesmo de madrugada, mesmo na nossa cama, e jogou o aparelho ao meu lado. Havia prints, fotos, áudios. Joaquim com outras mulheres, rindo às minhas custas. Chamando-me de louca útil. Contando o plano com Raquel. Fazer com que eu pedisse o divórcio, arrancasse dinheiro de Adrian, e depois, ser descartada como um pano velho. Eles apostaram, Azel. Apostaram quanto tempo levaria até você tentar suicídio de novo. Apostaram se eu te perdoaria. Apostaram se você ficaria com as roupas ou com a casa. Você era só um jogo. O nojo subiu pela garganta. Quis vomitar. Quis gritar. Mas acima de tudo, quis destruir. Com minhas próprias mãos. Cada um deles. E não só pela traição. Mas por tudo que me tiraram. Tempo com meu filho, respeito próprio, sanidade. Por que não me expulsou de casa, Adrian? Ele me olhou com uma intensidade que queimava. Porque eu sabia que um dia você ia acordar. Que ia lembrar quem você era antes de deixar que gente podre colocasse coisas na sua cabeça. Porque você não era essa mulher que voltou da casa do Joaquim vestida de desculpas. Você era a Azel que ria com o filho no colo e dizia que não precisava de nada além da gente. Chorei. Não pelas lembranças, mas pelo tempo que eu perdi tentando me tornar o que esperavam de mim. Chorei por cada brinquedo que não brinquei com meu filho. Por cada boa noite que Adrian deu sozinho.
Por cada eu te amo que ele disse no vazio. No dia seguinte, eu não me levantei como a Azel destruída que havia vivido nos últimos anos. Me levantei como a mulher que ia fazer justiça. E não justiça de tribunal, de denúncia, de processo. Mas justiça pessoal, emocional, aquela que cicatriza o peito com o sangue de quem riu enquanto você se afogava. Comecei com Raquel. Fui até o escritório dela e entreguei, sem dizer uma palavra, o envelope com todas as conversas que tive acesso no celular de Adriane. Inclusive as que provavam que ela desviava dinheiro da empresa do irmão dela, usando meu nome como laranja. Ela empalideceu. Tremia. Tentou argumentar. Mas eu virei as costas antes que ela dissesse qualquer coisa. Ela já tinha dito demais a vida inteira. Joaquim foi mais difícil. Ele ainda tentava me convencer de que nada era como parecia. Então eu enviei um vídeo. Um simples vídeo. De mim e do meu filho jogando no quintal. Rindo. Em paz. E na legenda escrevi apenas: você perdeu. Depois disso bloqueei. Ele não merecia nem meu desprezo. Adriane não me perguntou nada. Apenas voltou para casa naquela noite com um sorriso cansado e olhos marejados. Nosso filho correu até ele com uma cartinha na mão. Papai, a mamãe disse que agora a gente vai ser feliz todo dia. Adriane me olhou. E naquele momento, sem promessas, sem reconciliação dramática, sem beijo de novela, eu entendi que o recomeço não precisava de plateia. Ele me perdoaria no tempo dele. Nosso filho aprenderia a confiar de novo, no tempo dele. E eu, enfim, seria a mulher que deveria ter sido o tempo todo. Mas não sem antes deixar claro uma coisa: se tentarem nos tocar de novo, não vai ter advertência. Não vai ter chance. Vai ter destruição. Porque agora eu me lembro. E quem lembra de tudo não perdoa tão fácil. Na semana seguinte, tudo o que eu senti era uma fúria fria, meticulosa, como uma lâmina afiada guardada no bolso. Não havia mais espaço para ingenuidade. Nenhuma parte de mim queria paz com quem me olhou desmoronar e preferiu a plateia ao socorro. E por mais que Adriane me olhasse com aquele amor paciente, quase dolorido, eu sabia que para ele, cada passo meu agora era como caminhar sobre cristais. Ele me amava, mas ele também sangrava. E eu estava começando a entender que algumas feridas só fecham quando a gente devolve cada golpe. A primeira a cair foi Raquel, aquela víbora disfarçada de amiga que me serviu veneno em xícaras de conselhos. Entrei na agência onde ela trabalhava, vestida como nos velhos tempos, salto agulha, casaco de lã caro, batom vermelho. A recepcionista tentou barrar minha entrada, mas bastou uma frase: vai por mim. Ela vai querer me ver. E foi o que aconteceu. Raquel apareceu na porta com aquele sorrisinho plástico de sempre. O tipo de sorriso que só sobrevive em quem acha que ainda tem o controle da narrativa. Azel, que surpresa, disse ela, apertando os olhos como quem mede o estrago. Nem tanto. Você sabia que um dia eu ia voltar. Ela tentou manter a pose, mas eu vi a tensão no maxilar. Entreguei um envelope. Ela não abriu na hora, mas eu sabia que saberia o que era. Eram prints, extratos, rastros de transações que ela fez usando meu nome. E junto, uma cópia da carta anônima que enviei à auditoria da empresa do irmão dela com provas, datas, documentos. Tudo limpo, impecável, indiscutível. Você arruinou minha vida, Azel. Não, Raquel. Eu só devolvi para você o que sempre foi seu, a sujeira que você espalhou fingindo que era perfume. Ela quis gritar, me ameaçar, mas a segurança já estava se aproximando, e tudo que ela conseguiu fazer foi ranger os dentes e me chamar de louca. Que ironia! A mesma loucura que ela usou para me desestabilizar agora queimava o mundo dela. Saí de lá sem olhar para trás. E fui direto pro próximo alvo. Joaquim. Eu sabia que ele não ia recuar sem tentar mais um golpe. Ele sempre teve essa mania de acreditar que podia dobrar qualquer mulher com a voz baixa, as mãos quentes e as promessas frias. E como era previsível, ele me chamou para conversar. Escolheu um restaurante discreto, onde os garçons nos chamavam pelo nome. Ele sorriu como se nada tivesse acontecido. Azel, você está ainda mais bonita do que antes. E você ainda mais patético. Ele riu. Claro que riu. Ele sempre achou que eu era só um brinquedo emocional, dessas que choram, batem porta, mas voltam depois do terceiro drink. Mas dessa vez eu tinha chegado sóbria. E armada. Pedi um vinho caro. Ele achou que era um sinal de trégua. Quando a taça chegou, brindei ao ar. Ao fim das mentiras. E a nova diretora de marketing da empresa que você tentou fraudar com minha imagem. Ele parou de sorrir. O quê? Você se lembra da Era Cosméticos? Aquela que você tentou enganar dizendo que eu era sua parceira criativa. Eu mandei para eles as gravações, as fotos, as provas de que você usou trechos do meu material como se fossem suas ideias. Eles cancelaram o contrato. Mas não só isso. Me chamaram para assumir o lugar que você sonhava ocupar. Ele ficou branco. Pela primeira vez, Joaquim não tinha argumento. Nem charme. Nem saída. Você não tinha esse sangue nos olhos, Azel. Não. Mas você me ensinou. Deixei ele com a conta e fui embora. Sem escândalo. Sem gritos. Só silêncio. E o silêncio é o som mais alto quando a vingança é completa. Em casa, Adriane me esperava no jardim,
o mesmo que ele plantou para mim. Nosso filho brincava com carrinhos na varanda, sujando os joelhos, rindo alto. Quando me viu, correu e se agarrou à minha perna. Mamãe, você demorou. Abaixei e o abracei com força. Mamãe estava resolvendo umas coisas. Mas agora estou aqui. E não vou mais sair. Ele me olhou como quem testa uma promessa. E pela primeira vez eu senti que podia cumpri-la. Porque eu não era mais refém do passado. Nem cúmplice dos que me apunhalaram. Agora era só eu. Eu e os escombros que eles deixaram, que eu transformaria em fundação. Mais tarde, depois que nosso filho dormiu, Adrian me chamou para o escritório. Não disse nada. Apenas me entregou um envelope. Dentro estavam os papéis de divórcio, já assinados por ele. Você é livre, Azel. Sempre foi. Se quiser ir, agora pode. Eu olhei para ele. E então chorei. Chorei não de culpa, mas de alívio. Porque pela primeira vez não era ele que me deixava. Era eu que decidia ficar. Eu não quero ir. Eu só precisava me reencontrar para entender por que essa casa é o único lugar onde tudo faz sentido. Ele não disse nada. Apenas me puxou para perto. E naquela noite dormi nos braços do homem que eu quase destruí. Mas que mesmo em ruínas nunca soltou minha mão. E enquanto o mundo lá fora ainda achava que eu era frágil, louca ou instável, eu estava ali inteira, perigosa, e pronta para garantir que ninguém nunca mais apagaria meu nome da história. Porque agora ela era minha. E escrita por mim com sangue, memória e justiça. Na manhã seguinte fui acordada com o cheiro do café fresco vindo da cozinha. Adrian estava preparando o café da manhã com nosso filho, e por um instante tudo pareceu normal. Uma cena comum, familiar, mas eu sabia que aquilo ali era mais do que rotina. Era reconstrução, era resistência. Cada sorriso que ele me dava, cada vez que nosso filho me chamava de mamãe com naturalidade, era um tijolo novo na parede que eu mesma havia derrubado com minhas próprias mãos anos atrás. Mas normalidade não dura quando você tem contas pendentes com o passado. Por volta do meio-dia, recebi uma notificação no celular. Um e-mail com título direto, sem rodeios. Estamos prontos para conversar. Era do advogado de Joaquim. O mesmo advogado que tentou me processar por quebra de contrato emocional quando eu fugi daquela relação doentia. O mesmo que usou áudios manipulados e fotos antigas para me fazer parecer instável, desequilibrada, incapaz. Revirei os olhos e deletei o e-mail. Não era mais tempo de conversa. Era tempo de consequências. Naquele mesmo dia, finalizei o envio de todos os documentos que eu vinha preparando há semanas com a ajuda da minha nova equipe jurídica, formada por mulheres fortes, firmes, fedidas pela vida e de saco cheio de ver homens como Joaquim usando o sistema para se passarem por vítimas enquanto devoram reputações femininas com a ponta de suas mentiras. A denúncia foi entregue à promotoria com mais de 100 páginas de provas, transferências fraudulentas, acordos verbais registrados, gravações que ele nem lembrava que eu tinha. Mas o que mais doeu foi reler, linha por linha, os registros do hospital da última vez que tentei tirar minha própria vida. O relatório médico descrevendo meu estado, os pontos na pele, a lista de medicamentos. E ao lado a assinatura de Adrian como responsável. Ele que me levou, ele que assinou, ele que ficou. Enquanto Joaquim me bloqueava e Raquel dizia que eu estava fazendo drama, pela primeira vez encarei aqueles documentos sem chorar, porque agora eu estava em pé. Agora eu era o drama, o vendaval. A tempestade que eles juraram que nunca viria. A notícia do processo contra Joaquim vazou em menos de 48 horas. Um amigo meu da imprensa, aquele que Raquel zombava, chamando de repórterzinho de quinta, publicou a matéria na íntegra, com todos os nomes, incluindo o dela. O impacto foi imediato. A agência onde ela trabalhava a suspendeu por tempo indeterminado. Joaquim sumiu das redes. E eu fui chamada para dar uma palestra sobre manipulação emocional e reconstrução feminina em um congresso internacional. Mas não era sobre vingança. Não no sentido comum. Era sobre limpeza. Eu não queria apenas que eles pagassem. Eu queria que cada mulher que tivesse sido apagada por um homem arrogante ou traída por uma amiga invejosa visse o que acontece quando a gente para de se desculpar por sobreviver. Na palestra, eu usei um vestido vermelho, o mesmo que Adrian uma vez disse que fazia meus olhos brilharem como se estivessem em chamas. Olhei para a plateia e respirei fundo. Meu filho e Adrian estavam na primeira fila. E antes de começar, só disse uma coisa. Durante anos, disseram que eu era instável, que eu não sabia o que queria. Hoje tenho certeza do que nunca mais vou permitir. Fui aplaudida de pé, mas nada disso importava tanto quanto o que aconteceu ao sair do evento. Recebi uma mensagem do advogado de Joaquim, um acordo proposto às pressas, um valor alto, muito alto. Eles queriam silenciar a denúncia, me comprar, apagar tudo com uma transferência bancária. Ri, alto, sozinha no banheiro do hotel. Depois, respondi com apenas uma frase. Esse valor cobre sua dignidade? Porque a minha, vocês não compram mais. Nos dias seguintes, Raquel tentou me procurar. Mandou flores. Escreveu uma carta dizendo que estava arrependida, que não sabia que tudo terminaria assim, que sentia minha falta. Tarde demais.
Queimaria as flores, mas preferi doar a carta, rasguei em 1000 pedaços e joguei no vaso sanitário. Que ela desça com os esgotos onde sempre pertenceu. Quanto a Joaquim, ele me procurou pela última vez, pessoalmente. Apareceu na porta da minha casa com o mesmo olhar de cachorro molhado que um dia me enganou. Vestia-se como antes, cabelo penteado, perfume forte demais, como se nada tivesse mudado. Azel, eu queria te pedir desculpas. Olhei para ele com a calma que só quem sobreviveu ao inferno consegue ter. Você não tem ideia do que destruiu, do quanto eu tive que reconstruir para estar de pé. Mas sabe o que mais me revolta, Joaquim? Ele engoliu seco. Não foi você ter me traído. Foi você ter me feito acreditar que eu era o problema. Que eu era louca. E pior, que eu precisava de você para existir. Fechei a porta. Devagar. Sem gritos. Sem cena. Apenas a certeza de que o ciclo havia sido encerrado com a mesma frieza que eles usaram para me manipular. Naquela noite deitei ao lado de Adrian. Ele passou o braço por cima de mim, e eu me permiti respirar fundo, sem culpa. Nosso filho estava dormindo no quarto ao lado, com um sorriso sereno no rosto. E pela primeira vez em muito tempo não senti medo do amanhã. Porque agora eu sabia, ninguém jamais vai me fazer duvidar de mim mesma de novo. E se tentarem? Bom, que se preparem. Porque eu voltei. E não sou mais a mulher que engolia desculpas. Eu sou a mulher que fecha ciclos com as mãos firmes. E quando fecho não deixo nem poeira escapar. Dias depois, recebi uma notificação judicial inesperada. Joaquim havia recorrido. De novo. Tentando alegar dano moral pela exposição pública que, segundo ele, arruinou sua reputação e comprometeu oportunidades profissionais. Dano moral. O homem que me fez duvidar da minha sanidade, que usou minha instabilidade emocional como arma, agora choramingava porque finalmente teve que engolir a própria sujeira. Fiquei em silêncio por 5 minutos olhando aquele documento. Eu não tremi, não chorei, não me desesperei. Só respirei fundo, com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que vai fazer. Entrei no quarto do meu filho, o encontrei dormindo com o livrinho ainda aberto no peito. Fechei o livro, beijei sua testa e pela primeira vez em muito tempo, me senti inquebrável. No dia seguinte, fui pessoalmente ao escritório do meu advogado. Sentei na frente dele e fui clara. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Mas eu não quero mais me defender. Eu quero que ele prove no tribunal que consegue viver com a verdade estampada nas paredes. Entramos com uma contração. Por difamação, manipulação emocional, falsidade ideológica e uso indevido da minha imagem em propostas comerciais. Incluímos um pedido formal de investigação sobre outras vítimas, sim, porque conforme as denúncias vieram à tona, outras mulheres começaram a surgir. Mulheres que ele iludiu, usou ou descartou. Mulheres que carregavam, como eu, cicatrizes que ninguém via porque o mundo ainda acredita mais no sorriso de um homem charmoso do que na dor de uma mulher desacreditada. A audiência foi marcada para dali a um mês. Um mês de preparação intensa. Revisitei cada parte da minha história. Relia mensagens antigas, revia vídeos, reconstruía cronologias. Não por vingança, por sanidade. Porque ninguém deveria ter que implorar para que a sua dor seja levada a sério. Nesse meio tempo, Raquel reapareceu. Em rede social. Gravou um vídeo chorando. Desculpa pública, ela chamou. Falando sobre sororidade, sobre arrependimento, sobre como ela também foi manipulada. Risível. Usava maquiagem pesada, lágrimas milimetricamente calculadas, e um discurso ensaiado que parecia retirado de um reality show de 5ª categoria. Ela não estava arrependida. Estava desesperada. Queria limpar a própria imagem antes que a lama a engolisse de vez. Na noite anterior à audiência, Adrian me levou para ver o campo de rosas. Aquelas mesmas flores que um dia eu enxerguei como uma prisão dourada, agora eram símbolo de tudo que floresceu mesmo depois de tanto veneno. Você está pronta? Ele perguntou. Eu nasci pronta. Só tinha esquecido. E era verdade. Porque no dia da audiência, eu entrei naquela sala com a cabeça erguida. Sozinha. Recusei o apoio visual de qualquer outra pessoa. Porque aquela guerra era minha. E ninguém além de mim saberia gritar com tanta firmeza. Joaquim estava lá. Pálido, abatido, com o terno caro e o ego remendado. Ele mal conseguiu me encarar. Raquel estava no fundo da sala, tentando parecer neutra, mas eu vi o nervosismo no gesto com que torcia os dedos. Quando me chamaram para depor, falei por 43 minutos. Sem interrupções. Sem hesitação. Contei tudo. Do início ao fim. Mostrei documentos. Detalhei abusos sutis. Relatei episódios que ele achava que ninguém tinha visto. Contei sobre como me isolei, como adoeci, como tentei me apagar. E como, mesmo assim, eu ressurgi. Mais forte. Mais lúcida. E mais perigosa. O advogado dele tentou me desestabilizar. Tentou insinuar que eu queria fama, atenção, dinheiro. Eu ri. Na frente do juiz. Na frente do mundo. Porque a mulher que um dia pediu desculpas por existir agora era uma ameaça para qualquer um que ousasse tentar apagá-la. E o que eu quero, eu disse, é justiça. Não há de livros. Mas a que começa quando as máscaras caem. A justiça que não pede permissão. A que chega sem avisar.
E quando chega, limpa tudo. Nem que seja na base do fogo. Quando saí da sala não havia dúvida. Até o juiz me olhou com algo entre respeito e espanto. Era a primeira vez que um caso tão comum ganhava tanta força emocional. Mas não era comum. Nunca foi. Era só mais um capítulo da guerra que travamos todo dia em silêncio. Joaquim foi condenado. A indenização, ridícula diante do estrago, mas simbólica. A humilhação pública, irreversível. O processo criminal ainda segue. E eu voltei para casa com a sensação de que algo, enfim, se fechou. Meu filho correu até mim com uma cartinha colorida nas mãos. Mamãe, desenhei a gente numa casa com flores. Você tá sorrindo. Adrian apareceu atrás com um olhar que dizia tudo. Ele não precisava dizer que estava orgulhoso. Eu sabia. E pela primeira vez eu também estava. E sabe o que mais me revolta agora? Saber que por tanto tempo deixei que me moldassem com culpa. Que me convenceram de que eu era difícil, exagerada e instável. Que permiti que rissem da minha dor, chamando-a de drama. Mas isso acabou. Porque agora eu sou a mulher que eles tentaram destruir. Só que mais forte, mais perigosa e com memória afiada. E se algum dia eles ousarem me encarar de novo, vão lembrar exatamente o que significa brincar com uma mulher que sobreviveu à própria morte e voltou com sede de justiça. Não para pedir, mas para tomar. Alguns meses se passaram desde o julgamento. Desde o dia em que, pela primeira vez em anos, senti o peso da palavra justiça se encaixar perfeitamente no meu peito. Não como vingança crua, descontrolada, mas como encerramento. E ainda assim, havia coisas que não estavam enterradas. Porque o que não se resolve, se repete. E eu me recusei a ser espectadora de um ciclo que quase me matou. A vida foi voltando ao eixo aos poucos. Eu e Adrian não voltamos de forma cinematográfica. Não houve reconciliação digna de novela, nem juras dramáticas ao pé da cama. O que houve foi compromisso silencioso. Foi cuidado. Foi reconstrução. Nosso filho começou a me chamar de mamãe com confiança, sem aquele receio de antes. Começamos a criar rituais simples, histórias antes de dormir, piqueniques no jardim, bolo de cenoura aos domingos. Coisas pequenas, mas que me mostravam, dia após dia, que eu estava ali, presente, inteira. E que eles, de algum modo, ainda me consideravam um lar. Mas aí veio a carta. Uma notificação anônima, deixada no portão da casa. Sem remetente. Sem carimbo. Dentro um pendrive. E um bilhete curto. Se quer mesmo recomeçar limpa, talvez deva saber o que ainda está escondido. Contra o bom senso abri o conteúdo. E descobri o que nem mesmo o tribunal havia revelado. Raquel, mesmo depois de afastada da agência, continuava se encontrando com Joaquim. E pior, havia ajudado a encobrir movimentações financeiras dele durante a investigação, usando uma empresa de fachada em nome de uma prima. Era sutil, cirúrgico, mas estava lá, comprovado. Foi nesse instante que percebi, o que eu havia enfrentado era apenas a superfície. A sujeira real ainda corria subterrânea. E se eu quisesse paz de verdade, teria que ir até o fim. Liguei para um antigo contato de Adrian, um consultor de segurança privada que havia ajudado em casos de espionagem corporativa. Mostrei as provas, expliquei a situação, e ele apenas disse: "Está pronta para se sujar? Estou pronta para limpar tudo, nem que seja com ácido." Durante 3 semanas, investigamos. Descobrimos que Raquel havia aberto uma nova agência com o nome de outra pessoa, usando ideias que roubou de mim quando eu ainda a chamava de amiga. Cada campanha era um pedaço do que construí com esforço, reciclado, reempacotado, vendido como original. Joaquim, por sua vez, havia fugido para o exterior, França, segundo as movimentações do passaporte. Mas deixou rastros. Contas conjuntas, vínculos com empresas que ainda funcionavam no meu nome. Sim, ele ainda lucrava às minhas custas. Chegou um momento em que pensei em deixar para lá, seguir minha vida. Mas algo dentro de mim gritava: ou você termina o que começou, ou viverá sempre com um fantasma à espreita. Então eu terminei, com o apoio da equipe jurídica e de Adrian, que sem dizer uma palavra colocou sua assinatura em todos os documentos que autorizaram a retomada do processo. Entrei com ações paralelas contra as 2 empresas envolvidas, a de fachada de Raquel e a offshore conectada a Joaquim. Usei tudo: prints, contratos, depoimentos de ex-funcionários, datas, imagens. Foi como jogar gasolina num chão já encharcado. A primeira bomba estourou quando a Receita começou a investigar Raquel por fraude fiscal. Ela tentou negar, tentou apagar rastros, mas era tarde. Até a prima que servia como laranja prestou depoimento. E no fim, ela acabou presa por obstrução de justiça e desvio de verba. Na saída do tribunal, ela ainda tentou me encarar, mas o olhar dela não tinha mais veneno. Só pânico. Com Joaquim foi diferente. Ele tentou se esconder, mudou de país, de nome, até de rosto, segundo as redes sociais. Mas eu tinha tempo, e memória, e um filho que merecia uma mãe livre de assombrações. A Interpol o localizou 7 meses depois, em um caso de cooperação internacional. Descobriram fraudes em mais 3 países. Acusação formal de estelionato. Extraditado. Julgado. Condenado. Eu assisti a sentença de longe por vídeo.
Ele mal levantava os olhos. O homem que um dia manipulou minha mente e meu corpo agora estava algemado, com o olhar opaco de quem percebeu tarde demais que o jogo acabou. E quando tudo terminou de verdade, com cada nome marcado, cada mentira desfeita, cada buraco selado, eu me permiti parar, não para esquecer, mas para viver. Hoje moro em outra cidade. Um lugar pequeno, com ruas silenciosas e vizinhos que me chamam pelo primeiro nome. Abri uma empresa própria, com meu nome estampado na porta. Meus clientes são mulheres. Mulheres que, como eu, precisaram se reconstruir depois de serem chamadas de loucas, instáveis e exageradas. Adrian me visita toda semana com nosso filho. Ele me dá espaço, mas também dá segurança. Somos dois adultos conscientes dos danos, mas também dos afetos. E às vezes, quando meu filho me abraça e diz que eu sou a mamãe mais forte do mundo, eu sorrio com uma dorzinha no peito. Porque ele não faz ideia do que eu precisei atravessar para estar aqui. Mas ele sente. E isso basta. Se eu me arrependo, só de não ter reagido antes. Só de ter calado tanto tempo. Mas hoje, se alguém tentar me encurralar de novo, vai encontrar outra versão de mim. Uma que não hesita. Que não perdoa fácil. Que sabe exatamente quanto vale o silêncio e quanto custa rompê-lo. Porque agora eu não sobrevivo. Agora eu comando.